Eu acho que eu tenho três bons motivos para estar satisfeito de coordenar essa sessão. É a primeira oportunidade que eu tenho com essa turma nova de 2016 de participar desse seminário de pesquisa daqui da pós-graduação. Então, a gente instaura novas conversas. Mas eu acho que o segundo ponto que também me dá satisfação é de ver uma entidade, depois a gente vai dar outros nomes, mas pelo menos uma entidade que tem 40 anos de história e de compromisso, e que a Bahia esteve sempre muito vinculada a ela, então também tem 40 anos de SEBS na Bahia. E terceiro ponto, de entender que a professora Carmen faz parte dessa história, e que, no caso presente, ela vai se basear em os primeiros estudos realizados sobre a história do SEBS e, evidentemente, vai também dar o seu depoimento pessoal. Quer dizer, a Abrasco, que é uma co-irmã do SEBS, já foi objeto, pelo menos, de 2 livros contando a sua história, uma de 2006 e outra de 2015. O SEBS, não. O SEBS, quando em 2006 foi refundado, a preocupação foi resgatar um pouco os documentos básicos, os principais documentos. Esses documentos que são documentos de referência. Mas uma tese sobre o SEBS é coisa recente. Isso a Carmen vai apresentar. E dentro do nosso instituto também, em breve vai ser discutida uma dissertação de mestrado que também vai nessa mesma linha, que está sob a orientação da professora Carmen. Agora está alto demais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Núcleo Baiano do SEBS por ter indicado o meu nome para estar nessa sessão, que é uma sessão que inaugura um conjunto de eventos comemorativos ao aniversário dos 40 anos do SEBS, como disse o professor Jair Nilson. É realmente extraordinário que uma entidade que não é um partido político, que não é uma associação ligada a uma categoria profissional, mas que é um grupo de amigos, né? Um bando de irmãos, como diria Shakespeare, relacionado a Henrique V, continue trabalhando durante 40 anos na luta pela democracia, pelo direito à saúde, pela construção de uma sociedade mais justa e democrática nesse país. Então, como disse o Jair Nilson, eu usei um pouco esse livro da Sofia, né? Foi editado pela UCITEC, todo mundo pode ler, claro, é um livro muito detalhado, usa muito material documental, inclusive jornais, revistas do SEBS, publicadas desde 76, e também trouxe para vocês darem uma olhadinha a esse material que o Jair Nilson também já citou, que é fruto vamos dizer assim, do trabalho feito pela equipe que resgatou a história do SEBS a partir da refundação em 2006. Né? Mas o meu... Pode passar, João? Mas o meu trabalho, eu não posso contar 40 anos da história do SEBS. Eu pensei em descrever, basicamente, o período inicial de fundação, que está trabalhado no livro da Sofia, de 76 a 86. Ela toma essa década como uma década fundamental, porque marca exatamente assim, o surgimento do SEBS como sujeito político na luta pela democracia e pela reforma sanitária, e, no final, resgatar um pouco o significado do SEBS no momento atual, tomando como ponto de partida o processo de refundação em 2006, que é uma ruptura com todo um trabalho que vinha sendo feito no processo de construção do SUS no período pós-constituinte. Então, é muito interessante para a gente ter esses 2 momentos, né, da atuação do SEBS. No meio, eu coloquei a questão da Bahia, porque foi exatamente a encomenda do núcleo daqui. Quer dizer, que a gente não apenas fale do SEBS nacional, da direção nacional e da atuação do SEBS nas lutas nacionais no Brasil, mas o que aconteceu
aqui na Bahia. E eu peguei somente um período curto, quer dizer, claro que eu vou falar da fundação do SEBS, aqui em 76 também, mas um período curto que, a meu ver, marca uma intensidade de atuação do núcleo baiano do SEBS nesse período. Pode passar. Então, a primeira coisa que é preciso entender é o contexto em que surgiu uma entidade como essa. Quer dizer, não foi um contexto qualquer. Vivíamos um período extremamente difícil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político e social, né? Uma crise econômica em pleno regime militar, quer dizer, em 1974 eclodiu a crise econômica que tinha raízes internacionais também, com a crise do petróleo, e os governos militares, na época, o governo Médici, ainda em 74, resolveram dar início à chamada abertura lenta e gradual, ou a distensão lenta e gradual. Isso é interessante, eu vou remarcar isso, porque tem muitas similitudes com o que a gente está vivendo também nesse momento, quer dizer, essa crise internacional do capitalismo, um reflexo da crise aqui no Brasil, essa crise política, e, na época, a gente vivia um regime completamente fechado a uma participação democrática mais ampla. Mas o processo de abertura começou exatamente em 74, com as eleições para assembleias legislativas, e que já revelava, nesse momento, uma insatisfação popular e um crescimento, inclusive, da participação das bancadas do antigo MDB, que era um dos dois partidos que atuavam na cena política no período militar, que era a chamada oposição consentida, né? Existia o partido da situação, que era a Arena, e o partido de oposição consentida, que era o MDB. Mas, no âmbito do MDB, muitas lideranças vinculadas a partidos, inclusive clandestinos, de base marxista, de esquerda, atuavam subterraneamente nesse partido e impulsionaram toda uma luta pela democratização. Bem, isso eu não vou detalhar muito, isso já está muito estudado em alguns trabalhos, mas o importante, pode passar, João, o importante é que, nesse período, o setor saúde também enfrentou uma crise muito séria. Há estudos mostrando que, em 1974, o orçamento federal para a saúde não chegava a 1%, não é isso, Genilson, do orçamento geral da União. E nós vivíamos, no âmbito da Previdência Social, uma intensificação de um processo de privatização, desencadeado principalmente a partir de 68, a 4ª Conferência Nacional de Saúde, em 68, com o ministro Leonel Miranda. Mas a eclosão da crise do setor saúde se deu, inclusive, com a elevação da mortalidade infantil, quer dizer, alguns trabalhos que começaram a apontar a mortalidade infantil nas capitais do país, a questão dos acidentes de trabalho e a epidemia de meningite. Quer dizer, então, é interessante a gente fazer nessas pontes, que hoje a gente vive também uma tríplice epidemia de doenças infecciosas, quer dizer, da dengue, chikungunya e zika, quer dizer, há toda uma problemática dos acidentes de trânsito, né? E isso também gerou, na época, uma série de denúncias. Quer dizer, um dos textos clássicos sobre a crise do setor saúde, chamava-se exatamente assim, Crise do Setor Saúde, e apontava a elevação de custos, a ineficácia do sistema. Quando eu conheci o Jair Nilson, fazendo um parênteses, eu conheci o Jair Nilson exatamente em 75, o Jair Nilson fazendo uma palestra na Escola Baiana de Medicina, falando da crise do setor saúde. Então, eu tenho que fazer essa homenagem aqui ao nosso professor, porque eu era um estudante de medicina completamente alienada, que vivia estudando psicanálise, Freud e tal, e aí encontro o professor Jair Nilson me falando da crise, com a ineficiência, a ineficácia, enfim, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, e quando acabou, eu acabei vindo trabalhar na área de saúde pública. Reencontrei o Jair Nilson em 78, ele foi meu orientador. Muito bem, fecho o parêntese. Essa situação começou a ser objeto de análise, pode passar, João, de análise de alguns estudiosos da nossa área, quer dizer, que não era ainda saúde coletiva, eram professores dos departamentos de medicina preventiva e social, que, paradoxalmente, por força da reforma universitária de 68, tinham incorporado o ensino das ciências sociais em saúde.
Então, são determinadas coisas que acontecem, vamos dizer assim, com uma perspectiva mais conservadora e que acabam sendo refuncionalizadas. Então, a introdução, por exemplo, das ciências humanas e sociais nos departamentos gerou o interesse de alguns pesquisadores, não pelas correntes mais tradicionais das ciências sociais, não pelo funcionalismo de base americana, mas pelas correntes de esquerda, pelo marxismo, e isso também alimentou toda uma crítica à situação que a gente vivia, tanto na área da saúde quanto no sistema de saúde. Então, aí nasceu a epidemiologia social, em parceria, inclusive, com o que estava acontecendo no México, no Equador e em outros lugares. E aí também nasceu todos esses estudos sobre política de saúde, alguns estudos pioneiros que vocês devem conhecer. Mas o que o Estado começou a fazer também, dar uma certa resposta a essa crise. E aí eu listei rapidamente alguns vamos dizer assim, dos fatos, né, dos acontecimentos que marcaram esse período, inclusive a aprovação da Lei 6229, a elaboração de programas especiais. Um exemplo, o programa materno-infantil, que, como o Paloma apresentou anteriormente, aqui na sessão de 9 horas, foi refuncionalizado pelo movimento feminista e se transformou no PAINSME 10 anos depois, né? Alguns programas de extensão de cobertura, enfim, algumas reformas parciais começaram a ser feitas também pelo Estado autoritário, numa tentativa, inclusive, de atenuar certas tensões. Não conseguiu, evidentemente, essas tensões se intensificaram, pode passar, e gerou, inclusive, a transição democrática mesmo nos anos posteriores. Mas, como eu dizia, o pensamento crítico na área da saúde, isso é importante demarcar, porque está na raiz do SEBS, ele surgiu nos departamentos de medicina preventiva e social, que promoviam alguns encontros no início da década de 70, e alguns temas começaram a ser abordados, não é? A evolução histórica das políticas de saúde, as transformações no mercado de trabalho médico, a questão das empresas médicas, produção de medicamentos, a discussão sobre movimentos ideológicos, como a medicina preventiva, a medicina comunitária, etc., e o interesse pelo estudo dos movimentos sociais em saúde. Esses temas estão todos trabalhados nas revistas Saúde em Debate, que o SEBS começou a publicar a partir de 76. Foi exatamente o que alimentava o debate político na época. Eu olho esses temas e vejo nomes das pessoas que escreveram esses livros, a Cecília Donângelo, o Ézio Cordeiro, o próprio Jair Nilson, se vocês forem ver aqui nessa publicação dos Fundamentos da Reforma Sanitária, um dos primeiros textos reproduzidos é exatamente um texto que o Jair Nilson publicou sobre a medicina comunitária, introdução à análise crítica, que era exatamente o movimento ideológico que nós vivíamos naquela época. Então, aí foi todo um fermento, quer dizer, essa conjuntura econômica, política, internacional, nacional, essa movimentação de determinadas lideranças intelectuais nos departamentos de medicina preventiva, nos encontros de professores, etc., fermentou e, na SBPC, na reunião anual da SBPC, que aconteceu em 76, a SBPC, na época, era um dos poucos espaços que permitiam uma certa articulação de lideranças políticas, porque a maioria, como eu disse para vocês, atuavam até na clandestinidade, mas a SBPC tinha vamos dizer assim, desempenhou esse papel, né? E, em julho, segundo, inclusive, a pesquisa documental da Sofia, foi criado o SEBS, né? Foi em São Paulo. Em setembro, ele foi registrado em cartório como entidade sem fins lucrativos, entidade civil sem fins lucrativos. Em outubro, saiu o primeiro número da revista Saúde em Debate. E em novembro, eu confirmei isso ontem com o Jair Nilson, em novembro, num evento que aconteceu aqui no auditório do Hospital das Clínicas, também registrado no livro da Sofia, inclusive os participantes do evento, quem é que estava na mesa, etc., foi criado o núcleo do SEBS da Bahia. Então, vocês vejam que coisa interessante, realmente a Nilson tem razão, vale a pena se fazer estudos dessa natureza, acho que, eu vou falar mais adiante do trabalho da Jamile, mas uma das coisas que mais me empolgou na possibilidade de Jamile trabalhar com a história do SEBS foi um livro que eu li o ano retrasado, A Imaginação Dialética, contando a história do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt e toda a dificuldade que eles viveram com a ascensão do nazismo na Europa, inclusive transferindo
a sede do Instituto de Pesquisa Social para os Estados Unidos durante o período mais negro, vamos dizer assim, do nazismo e do fascismo europeu. Então, é um livro maravilhoso, feito por um americano, Martin Jay, que levou anos entrevistando, inclusive, e pesquisando toda a documentação relativa ao trabalho do Adorno, do Horkheimer, do Habermas, que é da geração mais recente, enfim, entrevistou essas pessoas, mostrando como foi que eles construíram um bastião de um pensamento crítico de base marxista na Alemanha, né, na Alemanha que viveu a ascensão do nazismo. E isso acho que é inspirador para a gente pensar um pouco também a história do SEBS. As pessoas que se reuniram em torno do SEBS naquele momento, eles conceberam o centro, né, o Centro de Estudos em Saúde, como um espaço de reflexão e debate sobre as relações entre medicina e sociedade, saúde e política. Então, vocês vejam aí que, por exemplo, um dos primeiros livros publicados pelo SEBS foi o livro Medicina e Política, do Giovanni Berlinguer, do Partido Comunista Italiano, que era um dos líderes da reforma sanitária italiana, que aconteceu exatamente nessa década. Quer dizer, em 78 foi aprovada a lei da reforma sanitária italiana. Então, essa conexão entre o que acontecia no Brasil e o que estava acontecendo na Europa, com a ascensão do pensamento eurocomunista, a crítica ao stalinismo, né, aos países do chamado socialismo real, influenciava o pensamento nosso aqui e fez com que a democracia passasse a ser considerado o tema central da nossa atuação. O Carlos Nelson Coutinho, né, um pesquisador marxista responsável pela tradução de toda a obra do Gramsci no Brasil, inclusive, participava das discussões do SEBS quando houve a transferência para o Rio de Janeiro e é o autor de um dos textos publicados no livro da Sônia Fleury, por uma teoria da reforma sanitária. Quer dizer, era um parceiro nosso, vamos dizer assim, na reflexão sobre a questão democrática. Eu estou dizendo isso porque, vou falar, pode passar? Porque essa questão democrática, quer dizer, ela ganhou uma intensidade tão grande na nossa reflexão, que se transformou num texto, que acho que é a certidão de nascimento da luta pelo SUS, né? É exatamente esse texto, a questão democrática na área da saúde, que foi apresentado na Câmara dos Deputados. Imagina uma Câmara de Deputados bastante, como eu diria, conservadora, não sei, em pleno governo Figueiredo, né? 79 já era o governo do general João Batista Figueiredo, aquele que disse que gostava mais do cheiro de cavalo do que do cheiro de povo. Não é bom a gente lembrar certas coisas. Vivemos momentos muito difíceis nesse país. Muito difícil, eram momentos muito difíceis. Pois, mesmo nesse momento tão difícil, existia uma Câmara de Deputados que tinha uma comissão de saúde, e essa comissão de saúde organizou um simpósio, foi o primeiro simpósio nacional sobre política de saúde, e o Aroca, o Antônio Sérgio Aroca, representando o SEBS, foi lá apresentar esse documento, a questão democrática na área da saúde, que está reproduzido aqui nesse volume, disponível no site do SEBS. Eu vou mostrar para vocês depois o site. Enfim, esse documento foi escrito por Ézio Cordeiro, Reinaldo Guimarães e José Luiz Fiore. Mas vocês conhecem essas pessoas, o Ézio ainda é vivo, né? Todos os três estão vivos, né? O Aroca já é falecido, mas foi o Aroca que apresentou o documento lá e foi criticado até pela forma como ele foi vestido. Certas coisas é bom a gente lembrar, ele foi com uma bata indiana, ele foi de sandálias, de couro. Quer dizer, isso era todo um estilo de vida alternativo que nós marcávamos nossa identidade, inclusive com relação ao conservadorismo dominante. Ele tinha cabelos longos, ele tinha um rabinho de cavalo. Enfim, tudo isso era criticado por aqueles capas pretas que ocupavam o cenário do Congresso Nacional. Mas, de todo modo, ele apresentou o documento, foi registrado, esse documento existe, né? Essa publicação existe. Foi, para mim, um documento inspirador, em 79, quando eu entrei no mestrado, né? E me inspirou até a escrever, sob a orientação do professor Jair Nilson, uma análise da conjuntura política em saúde, que foi publicado no número 9 da revista Saúde em Debate. Eu, o meu companheiro na época, o Ronaldo Jacobino, e o Abinoel Leal de Souza, né, nosso colega de mestrado, que depois se concentrou na área de saúde mental. Muito bem.
Eu coloquei esse documento porque ele realmente marca, né, um momento que marca nosso compromisso com a luta democrática, com a institucionalização da democracia no país. E um outro documento importantíssimo, mas vocês vão ver como houve, né, entre 79 e 86, houve toda uma mudança, quer dizer, não sei se não foi uma mudança, vamos dizer assim, radical, mas houve um certo, vamos dizer assim, houve, entre 79, o governo Figueiredo, e 86, a 8ª conferência, já no governo Sarney, aconteceu o quê no Brasil? O movimento pelas diretas. Quer dizer, 1 milhão de pessoas na Praça da República, em São Paulo, exigindo eleições diretas para presidente, eleições diretas em todos os níveis, porque, de acordo com o projeto dos militares, a gente estava fazendo a transição lenta e gradual. Eleição para governador, a gente só teve em 86. E eleição para presidente, em 82. E eleição para presidente, a gente só teve em 89. Quer dizer, então, foi uma coisa, assim, realmente, foi a fórceps, foi uma luta em que se foi conquistando com muita mobilização, com muita disposição, né, durante mais de 15 anos, né, para a gente voltar e discutimos a questão da Constituinte, discutimos a questão do entulho autoritário. Os mais antigos lembram isso, porque o nosso sistema partidário, quer dizer, todo um conjunto de legislações, de leis, né, que impediam, né, a participação social, a participação política, a liberdade de pensamento, de expressão, de opinião, de organização. Todas essas coisas eram passíveis, inclusive, de perseguição política. Muita gente foi presa, muita gente teve que se exilar, muita gente morreu. O Heleno estava lembrando, o Paulo Henrique estava lembrando na reunião que eu estava domingo no Rio, que toda a direção nacional do PCdoB foi morta. Chacina da Lapa. E isso foi o, vamos dizer assim, o combustível, né, que fez com que nós nos movimentássemos. Então, em 86, já por ocasião da 8ª conferência, o documento que foi apresentado já foi um documento com um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais avançado. Não apenas a luta pela democracia que continuava, mas a construção da cidadania. Quem organizou esse documento foi uma comissão da Abrasco, mas que contava com a coordenação da professora Sônia Fleury, que é uma liderança histórica do SEBS, veio a ser, inclusive, a presidente do SEBS, que trabalhou pela refundação. Muito bem. Eu estou colocando essas 3 coisas, democracia, cidadania e o SUS. A luta pelo SUS também se desenvolveu na Constituinte, né? Foi uma luta longa, também, com muitos lobbies, com muita pressão diante dos deputados para que eles pudessem aprovar. O SEBS elaborou, junto com a Abrasco, um projeto de lei, né, que foi modificado. Né, existia uma Comissão Nacional de Reforma Sanitária sob a coordenação da professora Cristina Poças, que tinha sido orientanda do Arouca, né, lá em Campinas, ela de Campinas, foi orientanda do Arouca quando a Arouca já estava na Fiocruz. Escreveu um livro maravilhoso chamado Epidemiologia e Sociedade, me inspirou para fazer minha tese de doutorado 10 anos depois desse livro. Enfim, então há todo um patrimônio, é isso que eu estou querendo dizer, há todo um patrimônio histórico de luta política, né, de muita dedicação e de muita reflexão e de muita ação, né, de muita gente ao longo desses 40 anos. É difícil contar tudo isso para vocês, então eu até peço desculpa se eu me fragmentar em algum momento. Essa linha do tempo desses 40 anos está no site do SEBS. Se a gente clicar nesse link, vocês vão abrir o site do SEBS, a gente pode abrir depois, e eu mostro para vocês que esse site foi construído mais recentemente, inclusive com fotos das capas das revistas, com fotos dos documentos relevantes elaborados ao longo desse período, e até fotos dos presidentes, né, das pessoas que foram assumindo a presidência nesse momento. Então, pode passar, depois a gente abre O interessante, eu vou dar um pulo, então, para 2006, né, no período da refundação, porque, vejam só, o SEBS, no período pós-constituinte, eu diria o seguinte, que é o período que não foi analisado pelo livro da Sofia, quer dizer, ela vai até 86, mas a gente se aliou a um conjunto de outras forças políticas que estavam lutando pela construção do SUS. A década de 90 é a década que marca a hegemonia do pensamento neoliberal no Brasil.
Começa com o governo Collor, né, e aí vocês pode ser que alguns de vocês já se lembrem, né, do que aconteceu com o governo Collor, que andava com o livro do Norberto Bobbio debaixo do braço, dizendo que era um liberal, né? Como é? Liberal socialista, liberal social, mas o que ele fez foi o quê? Desencadear todo um processo de implementação da chamada política de ajuste da economia brasileira ao neoliberalismo, com as privatizações que foram intensificadas a partir do governo FHC. Então, foi um período muito difícil, inclusive, foi um período de resistência. Não é? Então, se a gente pensar o que caracterizou a luta política do SEBS durante os anos 90, foi a resistência, foi seja, a gente montar barricadas, né, a expressão que vem lá da Comuna de Paris, barricadas para defender coisas, por exemplo, como a questão do financiamento do SUS, né, a crítica ao subfinanciamento, a crítica inicial ao programa de saúde da família, porque isso significava assumir uma proposta de um SUS para pobres, né, que vinha do Banco Mundial. Quer dizer, então, alguém ainda precisa fazer a história do que foi a luta do SEBS durante os anos 90, no período, vamos dizer assim, da hegemonia do pensamento neoliberal no governo federal e nos governos estaduais também. Aqui nós tínhamos, era o pessoal do antigo PFL e do DEM, aplicando exatamente essa mesma receita. Mas com o governo Lula, repare, Lula se candidatou sucessivas vezes e conseguiu finalmente chegar ao governo, mas não ao poder, em 2002, com as eleições de 2002, e assumiu em 2003. E isso gerou uma grande expectativa, uma grande esperança de que, a partir do momento em que o PT, né, liderando um conjunto de partidos aliados, que a essa altura do campeonato a gente já estava com a reforma política, que temos mais de 20 e tantos partidos, um bando de partidos que não tem nenhuma identidade ideológica, que as pessoas ficam mudando de partido, etc. Mas havia, de todo modo, uma esperança. O PT significava exatamente essa esperança. Pela história do partido nas administrações municipais, não é? Pelos seus sucessos, vamos dizer assim, em termos de participação popular, experiências como orçamento participativo e tal. Então, havia uma esperança de que o PT, chegando ao governo, desencadeasse uma série de reformas estruturais, etc. Logo, logo, o SEBS percebeu que isso não ia acontecer. Eu e Jair Nilson publicamos um artigo chamado O Governo Lula e a Saúde, a dialética do menos pior. Isso gerou, inclusive, uma certa tensão entre alguns sebianos que continuavam apostando na chamada guerra de posição, mas que era uma guerra de posição que se limitava à ocupação de cargos, né, na estrutura burocrática do Estado, como se, a partir do momento em que determinadas pessoas, aliadas ao movimento da reforma sanitária, ocupassem esses cargos, fossem ter poder suficiente para daí fazer as mudanças. E a gente começou a perceber que isso não estava acontecendo, nem ia acontecer mesmo. Então, a refundação do SEBS, eu estava relendo esses documentos com o Jamil, a refundação do SEBS é exatamente o momento que marca uma certa consciência, né, dos limites do governo, dos governos petistas, né, eu digo do governo petista, que era Lula, mas com Dilma acho que isso se acentuou, em relação à nossa reforma sanitária e à própria construção do SUS. Então, eu trouxe essas duas citações que eu vou ler, que fazem parte do chamado, um documento que se chama Identidade Política do SEBS. Então, essa decepção, né, de uma certa forma, foi boa, porque fez com que o SEBS se reorganizasse, quer dizer, os militantes históricos se reorganizassem e começassem a pensar, afinal de contas, qual é a nossa identidade? Qual é a identidade política do SEBS? E esse documento foi publicado, está no site também, e traz o seguinte trecho: a identidade coletiva que nos agrega é a de uma instituição comprometida com o socialismo e, portanto, com a radicalização da democracia, o que requer participar da construção de uma nova correlação de forças na sociedade brasileira e também mundial, que permita um real deslocamento do poder em direção aos setores dominados e excluídos. Nossa perspectiva socialista vai além da democracia formal e requer uma verdadeira transformação nas relações de poder, o que não ocorreu com a mudança de regime político. Percebe? Então, aí está o cerne da nossa posição em relação ao que aconteceu em termos de Brasil de 88 para cá. Depois eu posso aprofundar um pouco a análise que a gente está fazendo agora. O desafio atual, segundo esse documento, é o de manter-se como uma organização autônoma, desvinculada do Estado, e, ao mesmo tempo em que buscamos inserir nossas bandeiras na arena política,
conquistando aliados dentro e fora do Estado. Então, a independência, a autonomia do pensamento crítico sebiano é o que marcou o processo de refundação. Então, a partir daí, quer dizer, eu já estou usando agora o trabalho de Jamile, infelizmente ela não pôde estar com a gente aqui, eu pensei que ela apresentaria esses slides, mas ela está dando plantão, é porque ela adiou vários plantões por conta do encerramento do trabalho dela da dissertação, né, do mestrado. Mas aí eu peguei exatamente do trabalho dela, ela aponta quais foram, vamos dizer assim, os temas, as frentes de luta pela reforma sanitária e defesa do SUS que ocuparam o trabalho do SEBS no período 2007 a 2014. Em relação ao financiamento, e a questão do financiamento não é simplesmente pedir mais dinheiro, é fazer uma crítica ao modelo de desenvolvimento econômico que está sendo implantado no Brasil, desenvolvido no Brasil, chamando a atenção exatamente para a subordinação ao capital financeiro, ao rentismo, etc. A crítica ao processo de privatização, que está, inclusive, institucionalizado com a questão das OS, das PPPs, etc. E uma crítica menor, eu diria, não é, a questão do modelo de atenção, que se acentuou um pouco na época do lançamento do programa Mais Médico, e também, não é, vamos dizer assim, uma parceria com as entidades que discutem a questão da precarização do trabalho e a necessidade de revalorização do trabalho na área da saúde, embora esse não seja o nosso tema principal. Durante esse período, houve sempre a participação do SEB nos debates eleitorais e a participação no Conselho Nacional de Saúde nas conferências. A 13ª, inclusive, a relatoria geral foi da Sara Escorel, que é também sebiana histórica, ex-presidente, a 14ª e a 15ª. Tivemos reveses exatamente esse ano de 2016, quando a participação do SEBS no Conselho Nacional de Saúde foi colocado como segundo suplente. Quer dizer, está havendo no país inteiro uma tentativa, inclusive, de nos escantear, né? E isso começou exatamente lá no governo federal. Isso aqui é uma, eu não vou ler, evidentemente, mas é uma carta que foi encaminhada à presidente Dilma. Não vou ler, não, obrigada. É muita coisa. Mas, enfim, criticando exatamente o loteamento, o uso do SUS como peça de barganha em loteamento político. Aí não precisa eu explicar, porque vocês viram isso recentemente com a substituição do ministro Arthur Quioro e o tal do Marcelo Castro, que, mesmo com a debandada do PMDB da base aliada, continua agarrado lá no osso, não sai de jeito nenhum. Agora já está se falando se passa o impeachment, você sabe do que estão falando, né? Imagina. Enfim, aqui é um pouco da ênfase que foi dada no ano passado. Diante de toda essa agudização da crise com o governo Dilma, o SEBS tomou como, vamos dizer assim, o foco central de sua atuação em 2015 a participação na mobilização em torno da 15ª conferência. Aqui na Bahia nós vivemos isso, né? Participamos intensamente dos debates em Salvador, em outros municípios da região metropolitana, trabalhando em torno dessa tese que saúde não é negócio nem mercadoria, é direito de cidadania. Então, eu estou colocando isso porque acho que o momento atual exige uma reorientação dessa tese central. Quer dizer, a ênfase que o SEBS deu durante os últimos, de 2006 a 2015, foi a defesa do SUS, né? A defesa do SUS constitucional, tal como ele está na Constituição, contra a privatização, contra a proposta de cobertura universal da saúde, que é a proposta que está sendo vendida, inclusive encampada por alguns dos nossos parlamentares, com a emenda 451, né? E pela democratização da mídia, quer dizer, desde o ano passado a gente já identificava que realmente essas 5 famílias que controlam a mídia institucionalizada no Brasil estavam perigosamente tratando de dar o golpe na nossa democracia. Então, na tese do SEBS já aparece toda a problemática com a democratização da mídia, que é diferente da situação que a gente tinha nos anos 80, nos anos 70, porque existia uma mídia nanica, né, que veiculava, né, e hoje a gente tem que usar a internet. E a internet tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né, uma fragmentação do pensamento, né? As pessoas leem coisas muito rápidas e tal, e muitas vezes nem se param para refletir. Então, a gente precisa até estudar exatamente como nos adaptarmos a essas mudanças tecnológicas na área de comunicação. Mas, enfim, né, quando a gente analisa o relatório da 15ª, que foi, inclusive, discutido aqui em janeiro,
com a apresentação da Maria Cristina, do grupo do Luiz Eugênio, a gente observa a incorporação de várias das propostas do SEBS no relatório, só que com a mudança de ministro, esse relatório também fica completamente engavetado. Pode passar? Então, chegamos ao momento atual. Quer dizer, a crise está provocando essa aceleração do tempo histórico, né? De outubro para cá, a gente está observando nós todos estamos vivendo isso. Quer dizer, o tempo está muito rápido, os acontecimentos se sucedem, nos atropelam, etc. E isso está exigindo exatamente essa análise. O nosso Observatório de Análise Política, fazendo, né, um link com o Observatório, tem se ocupado, desde o ano passado, em acompanhar, né, vamos dizer assim, em tempo real, tudo o que está acontecendo e produzindo e divulgando textos e entrevistas e documentos, etc., que nos permitem, por exemplo, acompanhar o desenrolar da crise de uma forma muito mais eficiente do que o site da Brasco está fazendo, do que o site do SEBS está fazendo. Vamos fazendo esse... Né? Daí eu convido todos vocês a, inclusive, navegarem no site do Observatório de Análise Política em Saúde, montado aqui pelo Instituto, com a coordenação do professor Jair Nilson. A gente está sendo muito mais ágil, vamos dizer assim, no acompanhamento da crise. Estamos até subsidiando um pouco o debate que está acontecendo no SEBS, tanto no SEBS daqui quanto no SEBS nacional. Ontem mesmo a gente mandou para lá o documento do posicionamento de alguns professores aqui do ISC em relação à tríplice epidemia, e isso já vai ser publicado, né, segunda-feira. Né? Já conversei hoje de manhã cedo com o Davi, que é quem está administrando o site. Mas, enfim, o SEBS, nesse contexto, tem se posicionado ainda pela democracia, pelo direito à saúde, pelo SUS constitucional, mas através das notas, as notinhas que ficam circulando, né, assinando notas também com outras entidades, etc. O interessante é que, por conta disso, pode passar, a gente acabou fazendo uma reunião, né, da diretoria ampliada sábado passado, né, eu fui para lá, para essa reunião, e nessa reunião foi muito interessante, porque a gente tem 3 gerações de sebianos. A nossa atual diretoria tem os antigos, como Sônia Fleury, como Noronha, como eu, vou me considerar antiga, né? A Ana Costa, etc. Tem o pessoal intermediário, como a Isabela, a Ana Tereza, etc. E tem os novos, como o Tiago, como a Liz Magno, que são pessoas que já estão fazendo parte da diretoria do SEBS, porque a gente está pensando, inclusive, nisso, como, para os próximos anos, a gente construir essa transição das nossas lideranças. Gente jovem que está nascendo na articulação de esquerda do PT, no Levante Popular da Juventude, são as da Frente pela Privatização, na Frente Brasil Popular, na Frente Povo Sem Medo. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Tem um monte de gente se rearticulando e a gente está participando desses debates, assim, em São Paulo, o Tiago, lá no Rio, Noronha, a Lenaura, a Sônia, em Brasília, a Ana Costa, o Heleno, aqui na Bahia, o que eu posso fazer um pouco, a Lívia, a Flávia, a Sara, enfim. Então, nós somos um grupo pequeno, repare, nós não somos um partido, nem muito menos uma associação de nenhum sindicato, mas a gente é um núcleo de pensamento crítico, que a gente pode ampliar e incorporar pessoas, inclusive, que pensam diferente. O mais interessante da reunião de sábado, que eu vou detalhar depois para o pessoal do núcleo daqui, foi a gente conseguir dialogar. Quer dizer, pessoas que têm visões extremamente diferentes em relação, inclusive, ao governo, críticas ao PT, menos críticas ao PT, a questão do golpe, da Dilma, não sei o quê. Mas a gente conseguiu chegar a um entendimento, a gente conseguiu dialogar, que eu acho que a coisa mais difícil que está acontecendo hoje no Brasil são as pessoas conversarem, porque está havendo uma polarização que muitas vezes leva a um desgaste, inclusive, de relações interpessoais, né? Mas a gente conseguiu fazer isso, e aí aparecem algumas questões, eu estou colocando aqui um pouco minha contribuição, para a gente olhar para frente. Quer dizer, se essa crise econômica e social se prolonga, o que vai começar a acontecer é uma deterioração das condições de vida e saúde de parcelas significativas da população. Estamos já com mais de 1,5 milhão de desempregados no país. Se olharmos o que vem acontecendo em outros países europeus, como a Espanha, por exemplo, 30% da mão de obra ativa, da população economicamente ativa espanhola está no desemprego. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, inclusive, de acompanhar esse processo, porque não é só discutir o SUS constitucional, é discutir o que Sola falou aqui para a gente, do impacto, por exemplo, da violência sobre o sistema.
Então, a gente tem que começar a projetar cenários, né, do que é que pode acontecer no campo da epidemiologia. Eu me lembro muito da revista Lancet, de se os sucessos que nós conseguimos no controle de doenças infecciosas, se os sucessos que nós alcançamos no controle de doenças crônicas, se eles vão ser mantidos na próxima década. Nós estamos correndo o risco de perdermos terreno naquilo que nós levamos 20 e tantos anos, 25 anos para conquistar. Quer dizer, então, eu fiquei imaginando um Lancet de daqui a 10 anos sobre o Brasil e as curvas, né, serem diferentes. Estou pintando um cenário pessimista, pensando até gramscianamente, né, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, da ação, da prática, para que a gente evite que esse cenário se consolide no nosso país e na nossa área, né? Retração da oferta de serviços de saúde, queda de qualidade, piora nas condições de trabalho, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, né? Aqui em Salvador, isso está acontecendo na área de atenção básica, né? Então, só estou sistematizando. E uma insatisfação popular, intensificação da mobilização, as pessoas vão às ruas, né? Então, nós estamos, a expressão que está se utilizando é de convulsão social, do risco de uma convulsão social no Brasil. E isso a gente tem que estar atento, não podemos ser ingênuos, né? Então, passando, desafios para o SEBS, né? Manutenção e ampliação das bases de sustentação da luta pela reforma sanitária, pelo SUS constitucional. Eu até coloquei aí a questão do fundamentalismo religioso, das ideologias conservadoras, é um tema difícil, mas a gente vai ter que acabar enfrentando isso, porque isso está realmente tomando a cena. Quer dizer, as igrejas pentecostais, o fundamentalismo, eles não estão limitados ao espaço privado, eles estão estendendo seus tentáculos para o espaço público, controlando o Congresso, da bancada evangélica, e são pessoas que têm posições extremamente conservadoras em relação a temas cruciais na área de saúde, como na área de saúde da mulher, na questão da homofobia. Quer dizer, então, são temas caros na nossa luta pelos direitos e que estão sendo ameaçados por essa ascensão do fundamentalismo religioso no Brasil. A necessidade de articulação com movimentos sociais, nós sempre fomos laicos, né? Repare, religião nunca foi um tema que a gente trabalhou, e agora a gente vai ter que enfrentar. A articulação com movimentos sociais em defesa da democracia, pela reorientação da política econômica, aí eu já falei das frentes que a gente está trabalhando, monitoramento das condições de vida e saúde. Acho que temos que, de novo, convocar os epidemiologistas a trabalhar no SEBS, né, que hoje não tem, quase não tem epidemiologista no SEBS, problematizar a emergência de novas formas, aí eu usei até o Freud, psicopatologia da vida cotidiana. Eu estava pensando sobre essa questão dos ódios, do racismo, né, do machismo, né, que está voltando. Quer dizer, as pessoas guardaram isso nos armários, né, e agora estão tirando do armário e não tem mais vergonha de exibir os seus preconceitos, seus tabus. Eu vivo isso cotidianamente lá no IAC. Alunos meus se queixando, por exemplo, uma aluna, me permita, isso em público, mas uma aluna chegou para mim quando a gente estava discutindo a questão do aborto do planejamento familiar, do Zika vírus, etc. Disse, professora, eu não posso falar disso aqui, que estão me chamando de putinha aborteira. Quer dizer, você imagine. Aí eu disse, não é possível, a gente tem que manter um nível, né, de debate público. Conversei com Maria Caputo, liguei para Maria, como é que a gente lida com essas coisas? Maria, seja tolerante, aprenda a conversar com eles, que é preciso aprender a respeitar o outro. Sim, mas a gente pode fazer esse esforço de respeitar, mas talvez não esteja nos respeitando. Então, é uma coisa complicadíssima, e eu estou chamando isso de uma nova psicopatologia da vida cotidiana, usando Freud. Terminando, chegando 3 slides, viu, Gernilson? No SEBS da Bahia. Como eu disse para vocês, o ato fundador, né, do SEBS aqui foi o seminário de lançamento, em novembro de 76, aqui no Hospital das Clínicas, e o contexto político em que a gente vivia era um contexto que reproduzia um pouco o que acontecia no Brasil como um todo, né? Ou seja, ainda no período militar, tínhamos, em 76, o governo Roberto Santos, né? Era Roberto Santos, que era de uma ala, todos dois eram da Arena, tanto o ACM quanto o Roberto Santos eram da Arena, mas não eram do mesmo grupo, né? Eu aprendi muito sobre as brigas, inclusive, entre a ACM e Roberto Santos, lendo a dissertação de mestrado do meu filho, que estudou exatamente a Bahia na transição democrática nos anos 70, e entrevistou Roberto Santos.
e Roberto Santos contou para ele todas as suas relações com a CM, que eles eram, inclusive, amigos de infância, e por que eles se afastaram, na época, inclusive, da indicação de Roberto Santos como governador do Estado, né? Ainda indicado, não eleito. Né? Mas, enfim, na Secretaria de Saúde, a gente tinha a gestão do Baldo Dantas, que depois foi eleito deputado e foi um dos deputados da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que, em 79, acolheu, né, a apresentação do documento A Questão Democrática na Área da Saúde. Né? Então, o Baldo tem uma trajetória interessantíssima, porque era um deputado da Arena, mas que tinha fazia aliança com a gente pela sua história na saúde. Na UFBA, nós tínhamos o Departamento de Medicina Preventiva e o mestrado em Saúde Comunitária, que foi o espaço de difusão desse pensamento crítico. Eu conheci, por exemplo, o Reinaldo Guimarães, vindo aqui em 78, 79, lançar o livro dele, Saúde e Medicina no Brasil, o Aroca esteve aqui com a gente, então, enfim, e o Berlinguer esteve aqui para o lançamento do livro Medicina e Política, que foi no auditório do Colégio 2 de Julho. Né? Você lembra disso, gente? Eu estudei no 2 de Julho, então foi legal voltar para o 2 de Julho, assim, 8 anos depois de ter saído de lá para assistir a apresentação do senador Giovanni Berlinguer, falecido ano passado, inclusive. Né? Fizemos uma homenagem a ele ano passado, até aqui mesmo. Enfim, e tínhamos toda uma luta nas entidades médicas. Aqui na Bahia, a luta, vamos dizer assim, pela saúde, iniciou com a fundação da Associação Psiquiátrica. Na época, os psiquiatras eram bem progressistas, né? Porque eles estavam lutando contra o hospitalismo, contra o asilo, né? Pela reforma psiquiátrica, influenciados, inclusive, pelo trabalho de Basaglia, lá em Trieste, na Itália. Vocês vejam como, né, há ciclos. Né? Hoje, cadê os psiquiatras? Cadê a Associação Psiquiátrica? Existe um movimento de saúde mental, mas recentemente tivemos, inclusive, o absurdo do assassinato do Marcos Vinícius, mas, enfim. Mas é um movimento que reúne vários trabalhadores da área de saúde mental, e não só os psiquiatras, mas, na época, era a Associação Psiquiátrica que liderava toda essa discussão. Né? Contando umas coisas interessantes, o Naumar de Almeida Filho. Vocês conhecem essa história do Naumar? O Naumar foi indiciado pelo Conselho, pelo CREMEB, ainda como estudante, porque falou contra os hospitais psiquiátricos privados aqui na Bahia, o que faziam com os pacientes, do ponto de vista das internações sucessivas, para garantirem sua lucratividade. Ele deu uma entrevista, ele sempre foi midiático, né? Deu uma entrevista, e essa entrevista incomodou o pessoal do Conselho Regional de Medicina, e ele teve que ser chamado. Como ele era estudante, ele não podia responder a um processo, e quem acabou indo lá justificar a atitude do Naumar foi o seu supervisor de internato, que era o Luiz Humberto Pinheiro. Agora, imagine a situação. Isso, na época, para mim, que era 5º ano de medicina, que fazia plantão em hospital psiquiátrico, era assim um sucesso. Né? Imagine um estudante de medicina ter coragem de falar contra a grande máfia dos hospitais psiquiátricos na Bahia. Não é isso, Daci? Uma máfia mesmo. Quando nós fizemos... Vou contar essa, viu, Genilson? Me permita. Quando fizemos um ciclo de seminários no auditório do IRDEB, trouxemos Carlos Gentili de Mello, que era um jornalista que escrevia no Jornal do Brasil e que sanitarista, articulista do Jornal do Brasil, que escrevia contra a máfia do setor privado na saúde. Lógico que ele criticava também os hospitais psiquiátricos, porque estavam pegando pessoas com enfermidade mental nas ruas para internar compulsoriamente. Então, quando nós estávamos lá no auditório do IRDEB, imagina, o auditório lotado, que nem esse aqui, o Gentili na mesa e tal, quando a gente observa, estava chegando o senhor Cílio Andrade, que era dono de uma rede de hospitais psiquiátricos aqui, com alguns guarda-costas, aqueles fortões, né? E resolveu quebrar a cara do Carlos Gentili. Quer dizer, ia subindo no palco para meter o murro, e precisou uma queda acomoda, um puxa de lá, um puxa de cá. Meu Deus, um escândalo. Foi um escândalo. Não foi isso? Eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Se eu não for cremada, né? Já estou esculhambando, né? Mas as histórias são muito boas também. Um dia eu vou escrever um livro só com essas histórias engraçadas. Eu já contei, fiz um livro chamado Andorinhas, né? Que é uma homenagem a esses nossos
militantes históricos, que muitos já faleceram, vocês podem conhecer esse meu livro. É um livro pequenininho, né, mas eu fiz isso quando eu me dei conta que muitos deles estavam deixando o convívio entre nós. Eu disse, nunca mais eu vou ver, mas eles continuam vivos para mim. Então, eu vou escrever esse livro para mostrar para os meus alunos quem foram essas pessoas. Eram pessoas, seres humanos, que amavam, que brincavam, que lutavam, ou seja, que eram pessoas comuns e, ao mesmo tempo, extraordinárias, né? Daí eu escrevi esse livro com essa homenagem. Enfim, essas pessoas, pode passar, construíram SEBs aqui na Bahia. A gente se reunia na sala da biblioteca do antigo anexo 2 da Faculdade de Medicina, com as goteiras e tal, mas era ali onde é hoje o pavilhão Magalhães Neto, né? Toda segunda-feira à noite, não era, Jair? Toda segunda-feira à noite. Eu até fui coordenadora do Núcleo Baiano do SEBS, imagine vocês, ainda estudante de mestrado, né? E discutimos, tínhamos uma agenda de debate, selecionávamos alguns temas, os participantes eram os mais diversos. Me lembro, por exemplo, que Glória Teixeira, né, que é epidemiologista, participava das discussões conosco sobre planejamento familiar. Discutimos a questão do sangue, enfrentamos a máfia do sangue aqui na Bahia, enfrentamos o professor Elcimar Coutinho. Né? Imagine eu numa mesa com o Elcimar Coutinho, eu com 22, 23 anos na época, o Elcimar Coutinho me olhando com aquele olhar assim. Mas eu fiz isso, quer dizer, a gente participou de uma série de debates pelo interior da Bahia todo, inclusive, usando os núcleos da Associação Médica da Bahia. Construímos, né, a luta pela retomada das associações. Foi no núcleo do SEBS que se montou a estratégia de participação nas eleições do Sindicato dos Médicos, a Lígia Vieira, né, trabalhou na direção do Sindicato dos Médicos, o Luiz Humberto e o Jair Nilson era da Comissão Científica da Associação Baiana de Medicina, sob a presidência do professor Gerson Mascarenhas, já falecido. Imagine que, quando o Jair Nilson era da Comissão Científica da ABM, ele mudou completamente a face do jornal da ABM. Vocês, os médicos daqui, devem receber de vez em quando o jornal da ABM, que tem mais propaganda de clínica do que qualquer outra coisa. Mas, quando o Jair Nilson foi o editor do jornal, esse jornal se tornou um veículo de debate político sobre as questões da saúde. Ele tem toda a coleção guardada. Né? Eu, infelizmente, com minhas mudanças, eu perdi a minha coleção, mas o Jair Nilson tem aí. A gente tem que digitalizar e botar tudo no CDV do Observatório, né? Não, professor Jair Nilson, para que todas as pessoas conheçam um pouco dessa luta que foi durante a década de 70, final dos anos 70 e todo o início dos anos 80, para retirar os pelegos, era assim que a gente falava, os médicos pelegos que tomavam conta do sindicato, né, e não faziam bulhufas, ou que tomavam conta da Associação Baiana de Medicina e que também não faziam bulhufas, não promoviam congresso, etc., etc. Não vou citar os nomes, mas nós conseguimos. Fomos para a disputa e conseguimos ganhar as eleições. E aí foi criada, inclusive, nessa época, uma outra associação, essa não sei se ainda existe, a Associação Baiana de Profissionais de Saúde Pública, e tínhamos articulação com movimentos sociais. Agora, imagine que a gente ia, como sebiano, eu me lembro de Glória Teixeira fazendo campanha eleitoral na Boca do Rio. Né? Eu me lembro de quantas vezes eu e Jair Nilson fomos para o subúrbio ferroviário fazer palestra lá na associação de bairro do subúrbio com a Ampla, com a Antônia Garcia, que depois veio a fazer vestibular, hoje é uma socióloga, se formou e vereadora, inclusive chegou a ser vereadora dessa cidade. Ou seja, havia uma estratégia de formação de lideranças dos populares, quer dizer, articulado movimento sindical, movimento popular, movimento sindical na área da saúde. Enfim, éramos muito poucos, mas fazíamos esse trabalho. Né? Então, é possível fazer isso. E participávamos também, né, das comissões como é que chamava? Comissões interinstitucionais de saúde. A Elonisa Costa, estou citando nomes porque são pessoas que vocês conhecem. A Elonisa foi, na época das AIS e da Comissão Interinstitucional de Saúde da Bahia, né? Não me lembro, acho que quem foi da CIMES, enfim. Então, nós nos qualificamos para quando o governo do Estado mudou e o Valdir Pires se elegeu
governador e o Luiz Humberto assumiu a Secretaria de Estado, essas pessoas foram e ocuparam cargos também na estrutura burocrática da CESAB, tentando, a partir do alto, a partir do Estado, implementar as propostas de mudança. A Bahia foi o primeiro estado a implantar o SUDES, né? O SUDES foi criado pelo Ézio, né? O Ézio Cordeiro, nessa época, por indicação do próprio Valdir Pires, quando foi ministro da Previdência, já era o presidente nacional do INAMPS. Vejam só como as coisas foram acontecendo. Então, lá no INAMPS, o Ézio criou, contemporâneo, que era do INAMPS nessa época, criou a ideia de uma estratégia ponte para o SUS, que foi o SUDES. A Bahia foi o primeiro estado a implantar o SUDES ainda em 87, e todas essas pessoas que eram do SEB estavam trabalhando nesse processo. A implantação dos distritos sanitários, que copiávamos o desenho organizacional do sistema sanitário italiano, começou aqui em Salvador, com o distrito de Pau da Lima, distrito de Itapajipe. Então, temos pessoas também históricas no nosso movimento, como Joana Molesini, que desde o início estava na gestão do distrito de Itapajipe, Rosa Virgínia Fernandes, Dulcelina Anjos, que todas foram nossas alunas e trabalharam hoje, até hoje trabalham na área de planejamento e gestão do sistema de saúde na Bahia, no estado, em Salvador. Enfim, são pessoas que estão aí há 40 anos, é isso que eu estou querendo dizer, 30, 35 anos. Luiz Eugênio, vocês não conhecem, mas foi meu aluno. Luiz Eugênio foi meu aluno lá no distrito de Pau da Lima. Você lembra, Luiz Eugênio? Não era carequinha assim ainda, não. Pô, eu tenho orgulho de dizer para todo mundo que eu fui professora do Luiz Eugênio, porque o Luiz Eugênio é um desses alunos que nos dão orgulho de ser professor, porque ele foi muito além do que eu jamais fui. Foi secretário municipal de saúde, presidente da Abrasco, fez pós-doutorado no Canadá. Então, é um orgulho. Eu fui professora do Luiz Eugênio quando ele ainda era um menininho. De Ana Luísa. Ana Luísa eu conheci no Distrito Sanitário na CESAB. Trabalhamos juntas, foi desde 1988, quando eu voltei da Nicarágua, eu comecei a trabalhar com a Ana Luísa. Então, são quase 30 anos, né? 30 anos trabalhando junto. É essa ligação, essa união, essa afinidade, que vai muito além de amizades é uma amizade política, né? A Hannah Arendt chama isso de amizade política, que tem a ver com afinidade de princípios e valores. E isso é o que nos mantém unidos até hoje. Vamos passando. Então, aqui alguns exemplos que a gente fez. E eu chamei a atenção dos desdobramentos, né? Eu acho que alguns dos desdobramentos do movimento pela reforma sanitária na Bahia tem tudo a ver com o que o SEBS fez, né, no final dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80. Né? Já contei. Até a criação do Instituto de Saúde Coletiva, eu botei ali pequenininho, que alguém pode não concordar comigo, mas eu creio que a criação do Instituto, ou seja, nossa inserção, vamos dizer assim, na ruptura paradigmática com a medicina comunitária e com a medicina preventiva, com a medicina comunitária, tem suas raízes exatamente na luta pela reforma sanitária e pelo SUS. Basta a gente pegar os documentos e ver que desde 10 anos antes, 15 anos antes da criação do Instituto de Saúde Coletiva, que só foi em 94, a gente já estava questionando, à luz dos trabalhos do Guilherme Rodrigues da Silva, nome do nosso auditório, né? Então, não à toa, né? O professor Guilherme está ali, a plaquinha com o nome dele, dos trabalhos da Cecília Donângelo, do Arouca e do Jair Nilson, a gente já estava questionando a medicina preventiva e a medicina comunitária como um movimento ideológico e propondo a criação de um Instituto de Saúde Coletiva. Então, pode passar. Então, no momento atual, né? Estou terminando. O que a gente tem feito, né, no momento atual, com essa turma nova que está assumindo aí o núcleo do SEBS e que está agitando em torno do SEBS? Participação no processo de defesa da democracia, análise da situação de saúde em Salvador e na Bahia, nas reuniões do SEBS, que acontecem toda terça-feira, embora seja um grupo pequeno, de gente que chega, gente que não vem, que não sei o que, é um grupo flutuante, né? Daí convoco vocês, inclusive, a participarem dessas reuniões. Tem se feito isso, e o grande desafio esse ano, além do que a gente já vem fazendo, é promover o debate em torno das eleições de 2016. Vamos ter eleições municipais, quiçá eleições gerais, ninguém sabe os desdobramentos do debate da eleição, da votação de domingo.
Então, a gente está muito conectado com isso, porque do que vai acontecer esse ano vai depender o cenário político dos próximos 10, 15 anos no país. Omissões não serão toleradas, não tem essa frase? Não podemos ficar alheios a isso. É impossível ficar alheios ao que está acontecendo no país hoje. E aí, esse movimento que a gente está desencadeando, está desenvolvendo, né, melhor dizendo, tem como objetivo, no médio prazo, a formação de lideranças visando ampliar as bases de sustentação política do processo de reforma sanitária. Esse é o nosso desafio maior, porque a gente está vivendo a possibilidade desse processo ser interrompido, ser abortado, né? Ele vem sendo desenvolvido aos trancos e barrancos. Tem gente até que acredita que a reforma sanitária já acabou, que foi uma coisa lá dos anos 70, dos anos 80. Nós não. Nós acreditamos que a reforma sanitária é um processo que, enquanto tiver gente discutindo a reforma sanitária, se mobilizando em torno da luta pela democracia, esse processo vai estar vivo, não é? E aí, então, a gente não quer que ele morra, e exatamente para isso a gente está trabalhando. Pode passar? Enfim, era isso. Muito obrigada pela paciência. Fico à disposição. Cheio, né? João, você pode botar o site do SEBS, né? www.sebs.org. Então, vocês visitem, quando puder, esse site, porque tem, além da história do SEBS, que Carmen chamou a atenção, tem as formas de você terem acesso a toda a revista Saúde em Debate, que está digitalizada, os livros que o SEBS editou, e ainda uma iniciativa recente do SEBS de um curso de formação para a cidadania em saúde, com livros que também podem ser baixados e com os videoaulas que fizeram durante esse período de 2012, mais ou menos. Então, quem tiver interesse em conhecer melhor a política de saúde, evidentemente, precisa estar visitando o site do SEBS. Um segundo ponto que também eu queria chamar a atenção, de que, como Carmen falou, o SEBS está vivo, viva o SEBS, né, a Reforma Sanitária idem. Aqui na Bahia, o grupo se reúne nas terças-feiras, das 5 horas, aqui mesmo na sede do ISC, com reuniões que alternam entre reuniões mais chamadas de administrativas e reuniões de formação. Essas reuniões de formação geralmente têm outros parceiros, especialmente os estudantes, né, do FAES, né, que atuam muito conosco, e outros profissionais de saúde. Então, também isso é um comercial e que está aberto, portanto, à participação. E, por último, e não menos importante, o SEBS, como Carmen chamou a atenção, preserva e preza a sua autonomia frente a partidos e frente a governos, frente ao Estado. Então, ele tem uma relação difícil, mas não impossível, com algumas instituições que, de alguma maneira, permitem que alguns desses projetos se dispute edital, e, com isso, esse mesmo que eu mencionei nesse instante, da formação para a cidadania, foi com financiamento, às vezes é OPAS, às vezes é Ministério da Saúde, etc. Mas não é fácil. Quem sustenta efetivamente o SEBS são os seus associados. Então, nesse sentido, nós temos uma banquinha aqui do SEBS com a nossa Paloma. Quem quiser atualizar a sua anuidade, que o faça, e, sobretudo, aqueles que quiserem, mesmo que não possam participar das reuniões, mas queiram ser sócios desta entidade que tem essa história, que também se inscrevam enquanto sebianos e terem orgulho de vestir aquela camisa que está ali, que faz parte da história do Brasil. Essa foto aqui, lindíssima, de 78, a Sônia, o Eric Generosa, aqui o Eleutério Rodrigues Neto, o José Gomes Temporão, aqui o Eric, já é falecido, aqui, ó, Márcio Almeida, também foi de presidente do SEBS, lá de Londrina, as revistas, aqui o Paulo Amarante, nosso editor histórico da revista Saúde em Debate, a Sara Escorel, presidente em 2000, aqui a Sônia, na época da refundação,
Aqui o Roberto Passos Nogueira, de Brasília, também foi presidente. Aqui a Ana Costa, em 2011, de Brasília. Então, é um projeto muito bonito, chamado Memória do SEBS, que a Sônia coordenou e trouxe toda essa... Então, vocês clicam em cada ano, vocês vão encontrar as principais publicações e os seus presidentes. Precisamos atualizar, porque o presidente atual é o Cornelius von Strahlen, de Minas Gerais. Então, isso também é uma característica interessante, que dá uma dimensão nacional ao SEBS. Envolve gente de vários estados do Brasil. Quer dizer, hoje a diretoria tem gente como a Maria Lúcia Frisson, lá do Paraná, tem o pessoal do Rio, a Noronha, a Lenaura, a Sônia, tem o pessoal de São Paulo, o Tiago, o José Rubem de Alcântara Bonfim, que foi o primeiro presidente do SEBS em 76, continua participando até hoje das nossas reuniões, e o pessoal da Bahia, e a Liz, que está em Aracaju. Muito bem. Eu vou ler só um documentozinho que o Carmen ontem me fez realizar uma pesquisa arqueológica, e diz mais ou menos o seguinte: caro Jair Nilson, parabéns pela iniciativa e o SEBS vivo. Abraço, Ari Miranda. Por que ele mandou isso para mim? Eu escrevi naquela época o seguinte: prezados sebianos, o núcleo baiano do SEBS completou 30 anos de fundação no último 12 de novembro. Ontem, 13 de novembro, a partir das 19 horas, comemoramos um evento com a palestra da professora Carmen Teixeira, intitulada Fundação e Desenvolvimento do SEBS Bahia. No auditório, Guilherme Rodrigues da Silva, Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Contamos com a participação de mais de 80 pessoas, entre pós-graduandos de saúde coletiva, dirigentes dos conselhos de odontologia e serviço social, ex-dirigentes de entidades de saúde, técnicos das Secretarias Municipal de Saúde de Salvador Estadual, médicos, enfermeiros, enfermeiras, psicólogas, psicólogos, nutricionistas, docentes, entre outros. Após os debates, foi proposta a revitalização do núcleo baiano com o estabelecimento de redes entre Salvador e outros municípios e a criação de uma comissão provisória com 5 membros para a organização do núcleo e programação das próximas iniciativas. O SEBS vive o SEBS. Isso foi em 2006. Então, vocês também devem estar fazendo história hoje aqui, sem terem percebido.